Oi, gente! Hoje eu tô aqui nesse estado porque eu acabei de fazer um vídeo no TikTok inspirado em Príncipe Cruel, então se você não for ver, eu vou deixar aqui o meu arroba para caso você queira ver. Mas esse não é o assunto do vídeo, o assunto do vídeo hoje é os lidos do mês de maio. Se eu não me engano, eu li 6 livros esse mês e dentro dessa lista tem Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, o aclamado, então eu vou falar sobre ele também. O primeiro livro que eu li esse mês, né, no mês de maio, foi As Quatro Rainhas Mortas. Eu li no Kindle, na verdade a maioria dos livros que eu li esse mês foi no Kindle. E, cara, esse livro, ele é sensacional. As Quatro Rainhas Mortas, ela mistura tanto suspense como fantasia, porque é um mundo meio que distópico, vamos dizer assim. É um mundo dividido em 4 quadrantes, e esses 4 quadrantes, eles têm 4 rainhas. Essas 4 rainhas moram dentro de um palácio juntas, e elas não podem sair desse palácio a partir do momento em que elas viram rainhas, né? E aí acontece um crime aí, e aí você vai tentar descobrir quem foi que cometeu esse crime, né? Que fez isso, por que que isso tá acontecendo. Então é muito legal, eu favoritei esse livro, dei 5 estrelas, ele é um dos preferidos da minha vida, assim, com certeza. Esse mês também foi o mês em que Mentirosos virou, tipo, uma febre no TikTok. Todo mundo fez vídeo porque todo mundo ficava acabado e chocado no final. Então, obviamente, eu peguei pra ler esse livro também. E foi a minha destruição esse livro. Foi 5 estrelas de favoritado também, porque ele me destruiu. Eu fiquei, assim, eu terminei e eu não, sabe, sem reação. Completamente sem reação. Sério, o que essa autora, ela faz é, tipo... Eu não sei explicar. Eu realmente não sei explicar pra vocês. Só leiam. Leiam, 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 leiam. E aí a gente tem 7 minutos depois da meia-noite. Esse livro foi uma recomendação de uma amiga minha. E, na verdade, eu nunca tinha escutado falar desse livro. Ele também é conhecido como Chamado do Monstro. 7 minutos depois da meia-noite, pelo jeito, foi o nome que foi adquirido depois que o filme foi lançado. Eu não vi o filme, então eu não sei falar se o filme é bom ou não. Mas o livro eu achei muito bom. Ele, na verdade, vai contar a história de Connor, e Connor, ele tem uns problemas aí guardados no coração dele, ele tem uns pesadelos, e aí, certo dia, 7 minutos depois da meia-noite, um monstro aparece pra ele pra contar histórias. E, sério, essa história no caso, a história que ele conta não, né, mas a história do livro, ela é muito cativante, ela é muito emocionante, e eu, particularmente, não esperava que eu fosse sair com tanta lição de vida. Eu terminei esse livro e eu fiquei refletindo muito, muito mesmo. E é outro livro que você só vai entender quando você lê. E, sério, eu recomendo muito. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro porque eu senti que em alguns momentos eu queria mais desenvolvimento, queria entender mais o que estava acontecendo, e a autora não me deu isso. No caso, o autor, né? O autor não me deu isso, então por isso que eu não dei 5 estrelas. Mas ele, assim, foi um livro que eu tive um apego com ele, assim, eu achei ele muito xodózinho e eu super recomendo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essas crianças nessa rua? Outro livro que eu li foi Minha Versão de Você, e se vocês estiverem ouvindo gritos aqui nessa rua, eu peço perdão, tá? Mas esse livro, ele foi um xodózinho também, ele vai falar sobre algumas coisas que eu acho muito importante. Eu sou cristã, pra quem não sabe, então esse livro, ele foi um baque muito grande, porque ele vai falar sobre um menino que é bissexual. E ele mora em uma cidade muito religiosa. E, sabe, é tão horrível você ver como as pessoas se sentem com esse ódio, sabe? Como que a igreja às vezes consegue ser tóxica com as pessoas da comunidade LGBT. E esse livro, ele vai deixar isso muito claro, e eu recomendo muito ele, porque lendo esse livro você tem uma reflexão sobre como o fanatismo religioso às vezes é, sabe, extremamente tóxico pro mundo. E, assim, eu falo que eu sou cristã exatamente pra deixar isso bem claro. Isso aqui não é uma mensagem de ódio pra quem é cristão, né? Porque eu sou cristã. Mas sim pra gente parar pra refletir, sabe? O quanto que o fanatismo religioso pode ser tóxico na sociedade. Então, esse livro aqui, ele conquistou meu coração completamente. E eu dei 5 estrelas pra ele, e eu acho que eu favoritei ele. Eu não lembro, mas eu acho que eu favoritei.
Eu ia falar de Sete Maridos de Evelyn Hugo primeiro, mas aí eu decidi falar sobre essa beldade antes, que é a probabilidade estatística do amor à primeira vista. Nomezinho comprido, eu sei. O que que acontece? Eu tenho uma relação de amor e ódio com romance clichê. Se ele for muito clichêzão, eu tenho tendência a não gostar. Se ele for só um pouquinho clichê, aí eu tenho tendência a gostar. E o que acontece é que esse livro aqui, ele puxou pra um clichê muito forte. E assim, eu terminei o livro, eu não sabia que nota dar. Por quê? Porque ele foi muito fluido. Eu li ele muito rápido. Eu acho que eu li ele em um dia. Foi, acho que foi. E ele, assim, foi um livro que eu gostei, sabe? No começo eu tava bem empolgada pra ler ele. Eu tinha escutado falar muito bem dele. Então, eu sei lá, eu acho que o final do livro, tudo que aconteceu, depois que eu li, assim, eu fiquei refletindo, fiquei, nossa, tipo, é isso, sabe? Então eu não gostei muito, não. Assim, pra ser bem sincera. Eu achei que a leitura é fluida e tal, mas assim, se eu tivesse 14 anos, talvez eu teria gostado mais. Mas hoje, com 18 anos, eu não sei, não seria um livro que eu releria. Não é um livro que eu fiquei, nossa, que coisa, tipo, fofa. Foi um livro que eu fiquei, nossa, que clichêzão, isso nunca vai acontecer, sabe? Então, eu dei 3 estrelas. E agora chegamos ao famoso, querido Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu já fui com bastante expectativa a começar a ler, né? Isso que mais me surpreendeu. Porque esse livro, ele tem uma escrita, assim, incrível, super fluida. Eu gostei bastante da autora e quero ler outros livros dela. Foi um livro que eu me surpreendi com a escrita, com a história, com o personagem. Parece que a Evelyn Hugo realmente existia, sabe? Ele vai contar a história de Evelyn Hugo, né, pra quem não sabe, que é uma celebridade do mundo do cinema, da arte, de glamour. Pelo que eu vi, né, pelo que eu sei, ela foi inspirada na Marilyn Monroe, né? E, cara, é assim, fora do normal como a autora cria esse personagem. Porque você fica, meu Deus, eu preciso conhecer a Evelyn Hugo. E ela não existe, sabe? Tipo, tudo isso foi criado na cabeça da autora, que é a Taylor Jenkins Reid. Eu acho que é assim que fala. E eu quero muito ler outros livros dela depois desse. Porque esse daqui foi 5 estrelas, foi favoritado. E eu quero ler Daisy Jones and the Six. E eu vi que tem Malibu Renasce também dela. Esse eu não tenho ideia do que fala. Daisy Jones and the Six eu vi que tem a ver com música, né? E, cara, eu me surpreendi muito, de verdade. Essa eu acho que foi a melhor leitura desse mês. Esse livro é um livro que eu releria super e que eu super recomendo pra todo mundo porque ele é incrível. Ele é incrível, ele é incrível. Então, terminamos aqui com Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas antes de terminar, eu gostaria de falar que eu estou lendo essa beldade aqui e que, assim, né, no caso eu estou no começo ainda, mas espero terminar ele logo porque eu tô gostando bastante da escrita. E, assim, eu quero trazer resenha pra vocês. Esse é um livro novo da Victoria Aveyard, que é a moça que escreveu A Rainha Vermelha. No caso, me fugiu da cabeça o nome, mas enfim. Esse livro ele é bem grandinho, né? E ele, no caso, tem um escudeiro, uma imortal, uma assassina, uma velha feiticeira e a filha de um pirata. E eu, assim, sinceramente, acho que vou gostar muito desse livro. Mas logo mais eu venho falar pra vocês o que eu achei, porque eu ainda tô no começo, é muito novo pra falar o que estou achando. Então, é isso. Eu tenho as minhas redes sociais que vão ficar aqui do lado e que, se você quiser, você pode ir lá seguir. Eu fiz um Bookstagram, então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar a roupa aqui também, porque antes eu tava colocando no meu Instagram normal e agora eu criei um Bookstagram pra vocês poderem ir lá acompanhar. No momento eu tô postando resenhas, mas eu quero trazer algumas coisas diferentes também. E se você quiser apoiar esse canal, você pode usar tanto o link da Amazon, que você pode salvar ele, você só usa ele normalmente como você usaria o link da Amazon normal. Então, só que aí quando você comprar, eu vou ser beneficiada por isso, então você ajuda aqui o canal a crescer. Então, é isso. E você pode usar também o meu código do TikTok, que vai ajudar muito a tia aqui. Então, eu acho que é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.